sejam bem-vindos ao nosso canal Um Café com Kardec. Estamos aqui nos dedicando, mais uma vez, ao estudo da doutrina espírita, e hoje o tema que nós estamos aqui refletindo é a respeito de dois processos importantes na compreensão dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, que é a questão da reencarnação e da desencarnação, que são dois processos opostos, mas que fazem parte dessa mesma realidade da vida do espírito. E importante para a gente compreender inicialmente que Kardec ele vai fazer uma diferença didática entre mundo corporal e mundo espiritual. Por que didática? Porque na verdade o mundo espiritual e corporal eles coexistem ao mesmo tempo, eles fazem parte da mesma criação divina, mas essa divisão ela ocorre, seja dentro dos estudos dos livros que Kardec faz, ou na compreensão teórica que nós fazemos disso, para que a gente possa entender melhor a respeito de como o espírito, ao longo das suas existências, vive e adquire conhecimento. Então, o processo da encarnação seria esse processo onde o espírito, estando no mundo espiritual, vai revestir um corpo físico e atuar, viver e cumprir as provas, as expiações e até mesmo as missões que ele tem para estar fazendo aqui na Terra. E o processo de desencarnação seria o que nós chamamos de morte do corpo físico, a partir do momento que ele esgota os seus órgãos e o espírito então vai se desligar desse corpo e retornar novamente ao mundo espiritual. Então esses são esses dois processos opostos. E é importante a gente lembrar também que esses mundos eles estão em constante comunicação, seja através das comunicações mediúnicas ostensivas, seja através das influenciações espirituais que muitas vezes nós não percebemos, seja através da prece que nós também realizamos no nosso dia a dia, pedindo orientações aos espíritos que nos assistem. E por que é importante, então, a gente compreender a respeito da questão da reencarnação? Qual seria o sentido da gente reencarnar? Então, João, sobre essa tua análise, nós buscamos o sentido, entender esse sentido de reencarnação com o propósito de evolução. Esse é o nosso grande propósito. Quando nós estamos aqui nesse plano físico, sofrendo as variações, então cada um está de acordo com a sua evolução, vivenciando aquilo que é necessário. Então o rico, o pobre, não importa a ordem social que esteja, porém cada um está sentindo a necessidade daquilo naquele momento, É uma busca, não é uma injustiça de Deus. Uns têm tantos, outros não têm nada. É um processo no qual todos nós estamos no mesmo nível. Nós somos testados o tempo todo. Então, quando nós temos provas e expiações e nós estamos aqui para cumpri-las, nós estamos dispostos a enfrentar tudo, de todas as formas possíveis. O rico pode ter muito dinheiro, porém pode perder. O pobre pode conquistar, se tornar muito rico. O fator não importa. O que importa é a destinação do sentimento que ele tem em relação a isso. Ou seja, o que ele faz com tudo isso. A moral que ele está evoluindo com tudo isso, com a condição que ele está vivendo. Então esse é o grande sentido da reencarnação. Quando nós estamos aqui, estamos passando por experiências, por sentimentos, porque entra a questão das nossas paixões, dos nossos hábitos que estão enraizados dentro de nós e nós precisamos confrontá-los. Então, diante daquilo que somos, nós temos que evoluir. E as nossas escolhas que nos direcionam para o bem, para o mal, para o certo, para o errado, para o correto, para o incorreto, não importa. O sentimento que está por trás disso tudo que vai direcionar o nosso progresso, não a matéria. A matéria é apenas o veículo, é o intermédio ali que vai fazer com que a gente possa sentir as dores
dessa encarnação para que a gente possa superar as nossas dificuldades. Sim. Então, olha que é importante essa grande palavra, que seria a palavra de ordem hoje do nosso progresso. Essa é a finalidade da reencarnação, que nós possamos progredir. Tanto é que os espíritos que já alcançaram a perfeição, depois de ter vivido nessas várias existências corporais dos mais diversos mundos, inclusive, né, trazendo aí o conceito da pluralidade das existências, ele não tem mais a necessidade da reencarnação. Exato. Né? Então ele não tem mais necessidade de retornar à vida corporal, no corpo físico, no grosseiro, né, para se submeter a provas ou expiações. Ele pode, porventura, encarnar para executar uma missão em nosso meio, como foi, por exemplo, Jesus. Sim, né? Um grande exemplo. Sem dúvida nenhuma. Então isso pode acontecer, mas aquela necessidade, né, primária de estar retornando várias vezes ao corpo, os espíritos perfeitos não têm mais isso. Né? Quem tem são aqueles que estão num progresso constante. E uma coisa muito importante também, que você falou a respeito das posições sociais. Lembrar que as posições sociais não tem nada a ver com o grau de depuração do espírito. Não tem nada a ver. Né? Tanto é que, como você também frisou, elas não são criações de Deus. Deus não criou o rico ou o pobre, Deus criou os espíritos. Exato. E essas diferenciações de classes sociais, né, são obras humanas, que através das nossas vaidades, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né, faz com que alguns tenham muito, outros tenham pouco. Exatamente. Mas mesmo assim, diante disso, né, que vai chegar um momento em que isso também não vai mais existir a esse ponto, nós podemos nos servir desses instrumentos que nós mesmos, através das nossas imperfeições, produzimos para o nosso progresso. Né? Então, a encarnar em uma classe social, num grupo social específico, isso não quer dizer absolutamente nada de que o espírito é mais perfeito do que o outro. Né? Até mesmo que quando nós começamos a entender essa questão de encarnação, de desencarnação, de mundos, de pluralidade de existências, nós começamos a entender que não existe esse único mundo. Então existem vários outros mundos e mundos semelhantes ao nosso. Mundos também que estão aí passando por provas e expiações como o nosso também está nesse momento. Exatamente. E a reencarnação, ela não é uma criação do espiritismo. Tanto é que existem relatos, né, de que Allan Kardec, quando entrou em contato com esse conceito que os espíritos ensinavam de que era possível reencarnar, ele demorou um tempo para aceitar isso. Sim. Porque ia contra as ideias que ele fazia. Né? E depois de muito estudo, muita compreensão, Kardec então entendeu que sem o conceito de reencarnação era difícil demais a gente solucionar alguns problemas que nós vivíamos no nosso mundo. E ele então acaba aceitando isso como uma crença sua e procura expor isso para que a gente possa compreender melhor sobre reencarnação. Então a reencarnação, o conceito dela está impresso nas mais diversas culturas humanas, só que cada uma vai tratar de uma forma. Né? Por exemplo, se nós pegarmos para algumas culturas orientais, como é a Índia, né? O indivíduo humano, se ele não se aperfeiçoou na sua existência como homem, ele pode retornar num animal, por exemplo. Isso para o espiritismo é inconcebível, né? Porque seria uma regressão, digamos assim, né? O espírito regrediria para retornar no corpo de um animal. Então o espiritismo ele tem um conceito muito próprio de encarnação, de conservação do eu, de conservação da individualidade e não de fragmentação da individualidade, como você tem, por exemplo, no budismo, né? E nem de retrocesso para encarnar em outras espécies que não possuem, né, o progresso que nós possuímos como seres espirituais já dotados de faculdades muito mais
complexas, né? Até mesmo porque o espírito não perde aquilo que ele conquistou, né? Então não teria como ele voltar em uma outra espécie, de alguma outra forma tão grosseira e agressiva assim, tendo em vista que a gente sempre busca evolução, sempre buscando ser melhor. E quando nós falamos então do processo de desencarnação, quando nós deixamos esse corpo e passamos então a retornar à vida espiritual, como seria esse processo? Certo. Então, o processo de desencarnação ele ocorre exatamente porque o corpo, né, o organismo, ele sofre um esgotamento dos seus órgãos. Então, esses órgãos eles passam a não funcionar mais adequadamente. Isso pode acontecer a longo prazo, né, por um desgaste próprio do tempo, quando pode acontecer bruscamente também, como um acidente, um suicídio, e aí existem as particularidades disso, que não é o nosso tema de estudo agora. Então o corpo ele vai, digamos assim, parar, né? E o espírito então vai se desligar desse corpo. No entanto, ele passa por um processo de adaptação para a sua nova realidade, que seria o retorno à vida espiritual, o retorno ao mundo corporal. Né? E uma comparação muito interessante que nós podemos fazer é o do despertar da nossa manhã. Então, toda vez que nós acordamos de um sono profundo, né, nós acordamos com uma certa confusão. Então, nós temos uma dificuldade enorme de saber, muitas vezes, o que está acontecendo em torno da gente, os nossos pensamentos estão ainda muito lentos. Então existe uma confusão no geral, quase como se nós estivéssemos envolvidos, né, por uma penumbra, uma nuvem, digamos assim, que não nos deixa ter ainda uma completa compreensão de tudo que está acontecendo à nossa volta. E aos poucos, então, nós vamos novamente retomando a consciência, as lembranças, os propósitos que nós temos. É basicamente a mesma coisa que acontece. Então o espírito, toda vez que ele desencarna, ele passa por esse processo de desligamento, ele entra numa perturbação, né? E aos poucos essa perturbação vai diminuindo, e isso pode variar de horas a anos, né? Muitas vezes até séculos. Existem relatos disso. E aí ele vai retomando novamente, inclusive, lembranças de outras existências. E é neste momento, nesse primeiro contato um pouco mais lúcido com o mundo espiritual, que ele faz um balanço, digamos assim, da sua última existência corporal com as outras, e ver aquilo que ele pôde adquirir e como ele pôde aproveitar melhor a sua vida. Sim, e só puxando um gancho disso que você falou, que é muito interessante, e antes de criar essa dúvida em todo mundo, já vamos esclarecer. O espírito não fica perdido, vagando, totalmente desorientado por um grande tempo, perdido, sem amparo, como muitos pensam, porque às vezes as pessoas perguntam, mas o que acontece com o espírito? O espírito tem sim ao seu lado o anjo protetor que está ali orientando, amparando, tem sim a permissão dos entes queridos, das pessoas que amam ele, também ao seu lado, mas é uma questão de merecimento, é uma questão que está ligada ao progresso. E tem também a questão dos sofrimentos morais, porque ele vai entrar muitas vezes no sofrimento moral relativamente com aquilo que ele foi, né? E também daquilo que ele não foi, porque às vezes ele vai com um propósito, ele encarna com um propósito e ele não cumpre nada daquilo que ele tinha como propósito, e aquilo vira uma tortura para ele. Mas é importante dizer que os espíritos têm sim um amparo, todos têm, inclusive nós que estamos aqui agora também temos o nosso amparo. E onde os espíritos ficam? Ao nosso redor, nos acotovelando o tempo todo. Kardec vai dizer isso para nós no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 6. Na introdução do livro, Kardec deixa isso muito claro. Os espíritos estão ao nosso lado, nos acotovelando o tempo todo. Então o processo de evolução, ele nos traz uma base para que quando nós
estamos aí no mundo espiritual, essa evolução que a gente deveria ter conquistado, estamos conquistando, é a válvula que vai nos impulsionar ao progresso. Então, chegando no mundo espiritual, nós começamos a ter uma lucidez muito mais rápida, sem passar tempos e tempos em um período de perturbação, né? A gente começa a compreender e entender e, acima de tudo, aceitar esse processo muito mais rápido. E aí tudo se torna muito mais simples para o espírito. Ele não fica perdido, desorientado, como muitas pessoas acham e colocam até como uma questão de medo para elas, né? Nem restrito a um lugar específico. Não existe um lugar específico. Claro que os espíritos eles podem criar ilusões próprias de um ambiente, né? Muitas vezes ambientes até mais amplos, mas essa não é a realidade última da existência dos espíritos. Então, os espíritos não estão destinados a viver num lugar restrito, fechado. Exato. Eles povoam o espaço e vão em direção àquilo que eles realmente são. Exatamente. Né? Então, são dois processos importantes da gente entender. Nós vamos, ao desenvolver dos nossos estudos, aprofundar mais especificamente dentro de cada um deles, mas nós quisemos dar uma visão geral a respeito desse retorno à vida corporal e desse retorno à vida espiritual, de reencarnação e desencarnação, para que fique mais claro como essas relações entre os dois mundos e como o processo de progresso do espírito pode acontecer. Nós agradecemos a participação de todos, pedimos que se inscrevam, compartilhem, deixem um like no nosso canal, enviem para mais amigos para que possam estar entrando em contato com mais conhecimentos da doutrina espírita e nos auxiliando na divulgação dessas palavras, desses conhecimentos tão importantes para todos nós.